Estamos aqui com a senhora Célia, da comunidade São José, da paróquia Santo Antônio e Maria Claré, para falarmos sobre a sua história vocacional. Bom dia, senhora Célia. Bom dia a todos. Qual foi a sua primeira vocação? Bom, todos nós, a nossa primeira vocação é a vida. E a segunda é a igreja, através do batismo, não é? Mas eu tinha uma família pouco religiosa, que não participava da igreja. Então, na verdade, eu senti esse chamado a estar dentro da igreja, a participar da igreja, como cristã, como seguidora de Jesus Cristo, quando eu entrei no grupo de jovens da paróquia Santa Rita de Cássia, com 15 anos. E a partir daí eu fui me aprofundando mais nessa resposta, ouvindo Jesus me chamando e respondendo. Então, na medida do que eu podia, como jovem e trabalhadora e estudante, eu fui me comprometendo cada vez mais nesse trabalho na minha paróquia. E qual foi o segundo chamado que você ouviu? Bom, eu fui cada vez sendo mais e mais seduzida por Jesus Cristo, pela sua mensagem do Evangelho, e chegou um ponto em que eu sentia fortemente que ele me chamava para um compromisso total, de entrega total. Eu estava totalmente apaixonada por Deus e eu queria entregar minha vida totalmente para Ele, a minha juventude, a minha energia, as minhas capacidades. Num primeiro momento, eu quis ser missionária leiga. Só que depois, isso foi se tornando cada vez mais forte e a necessidade de um comprometimento maior, e eu senti que ele me chamava para a vida religiosa. E assim eu entrei numa congregação religiosa, a Congregação dos Sagrados Corações. E como você viveu essa vocação à vida religiosa? Dentro da vida religiosa, eu pude realmente me entregar totalmente ao Senhor. Foi de uma forma muito intensa e extensa, porque eu imediatamente, quando eu saí de Curitiba, eu fui para o Paraguai, depois eu fui para Campinas fazer o noviciado, e depois eu fui para Colômbia. Assim, eu fui em vários países da América Latina. Eu vivi experiências muito intensas. Era o tempo auge da teologia da libertação. Então eu fui muito enriquecida com as diferentes culturas e diferentes países. No Brasil também eu estive em diferentes lugares. Eu estudei teologia, eu estudei filosofia, me tornei professora de filosofia. Trabalhei em diferentes pastorais, trabalhei na pastoral da juventude muitos anos, pastoral vocacional muitos anos. Trabalhei com comunidades periféricas, por exemplo, numa favela em Belo Horizonte, sempre também trabalhando como professora. Quando eu fui morar em Belo Horizonte, a nossa paróquia do Padre Eustáquio tinha uma paróquia irmã na região rural de Brumadinho, e nós fazíamos então um trabalho pastoral lá nos fins de semana. Eu trabalhava a semana inteira como professora e no fim de semana a gente ia para essa paróquia e lá fazia todo tipo de trabalho. A coordenação de catequese e de toda a pastoral. Inclusive eu era vigária paroquial, com autorização do bispo auxiliar, Dom Roque. Então nós fazemos todo tipo de trabalho pastoral ali na paróquia São José, em Brumadinho. Depois eu fui para o interior, para Patrocínio, e lá eu trabalhava também na paróquia e também presidia um centro comunitário. Aí eu comecei, a pedido do pároco, nós instalamos a pastoral da família na nossa paróquia, e eu era a assessora da pastoral da família. Então, enquanto isso, eu trabalhava como professora na faculdade que tinha lá na cidade. E quantos anos você serviu a Deus como religiosa? Foram 17 anos.
Depois de deixar a vida religiosa, você continuou servindo a Deus? Muito, muito.